para eu te indicar um cronograma para cabelo que acabou de descolorir. Vamos lá. Depende da necessidade nesse momento, tá? Tem cabelo que a gente descolore e ele continua saudável, né? Que a gente quer dizer, ou seja, ele continua apresentando um bom estado. Tem cabelo que, infelizmente, depois que a gente tira o papel, né, enxágua descolorante, tá quebrando ou tá elástico. Então eu preciso analisar qual é o caso. Tá? Se é um caso, por exemplo, de quebra, de elasticidade, eu preciso entrar com produtos específicos para quebra. Tá? E geralmente eu indico esse tratamento mais pro lavatório, dentro do salão, e não para ela usar tanto em casa. E aí eu preciso de ingredientes ativos que cuidam de determinadas queratinas do cabelo. E aí é importante também verificar não só esse cabelo, se ele foi descolorido, se ele está precisando só de proteína, só de reconstrução, como também se ele está precisando de uma hidratação, se ele está precisando de emoliência, que são coisas distintas. Cabelo que passou por um processo de descoloração, 99,9% requer proteínas, requer aminoácidos, requer peptídeos, agentes de ação reconstrutora. Adriana Kawasaki. Vapor de ozônio associado à máscara de tratamento é melhor que enluvar ou envolver o cabelo em toalha molhada, morna, é mais eficaz? Adriana, depende da máscara, tá? Olha, eu já trabalhei para diversas marcas, Adriana, diversas marcas, com vários tipos de produtos e tudo mais. Tinha produto, né, máscaras que precisavam enluvar. Tinha produtos que precisava levar uma fonte de calor, e uma fonte de calor com umidade. Não era qualquer fonte de calor. Outros que você não pode fazer nada, você deve aplicar o produto, espalhar e deixar agir sozinho. Você não pode nem enluvar. Se você enluvar, por exemplo, ele pesa. E já tem outros que, se você não enluvar, não vai ter a mesma ação. Tem terceiros que, se você não colocar uma ação de calor ou uma ação de umidade, também não irão agir. Então, tudo depende da formulação. Aquele cosmético específico. Não existe uma forma universal, tá? Ou seja, toda máscara você tem que usar, você tem que enluvar, ou toda máscara não deve ser manipulada. Não existe, depende do cosmético que você está usando, depende da tecnologia presente dentro dele. E que no momento agora é o ozônio. Então as clientes já chegam querendo isso porque viu no Instagram, ela nem sabe se é indicado. Por isso, Joelma, que você precisa de embasamento. Você precisa de conhecimento, conhecer cosmético, conhecer cosmetologia, conhecer tricologia, para você se sentir segura para indicar ou não um ozônio. Para falar se é bom ou não utilizar um ozônio. Não adianta eu chegar para minha cliente viu, né? Porque hoje é assim, ela vê no Instagram, ela vê as blogueiras, vê por aí na internet, ela chega e fala, eu quero, né? E aí você fala, tá bom, vou fazer. Ou você fala para ela, mas não é bom. Não faz bem pro cabelo. Tá, mas por que não faz bem pro cabelo? Por que não é bom? Ou por que é bom? Por que é necessário? Você tem que estar muito bem preparada para responder. Passar essa segurança para sua cliente. Porque se não for bom e você souber repassar isso para ela, se você tiver embasamento, ela vai olhar para você e vai falar, ótimo, eu não farei. Ou então, ao contrário, se você tiver embasamento para falar para ela, você deve fazer, é excelente por causa disso, ela vai olhar para você, sensacional, vamos fazer agora. A pergunta é da Fernanda, _ com R. Bubble Hair. Já ouviu falar de Bubble
hair. Em caso de cabelo com bubble hair, além de restringir o uso de secador, babyliss e chapinha, o que fazer com esse cabelo? Qual o tratamento que ele precisa? É um desgaste que acontece com a fibra capilar e o nome é chamado de bubble hair porque cria bolhas nesse cabelo, na estrutura capilar. Isso é gerado através de fontes de calor. Piastras, babyliss, uso excessivo de secador sem proteção, principalmente quando você encosta o bico do secador no fio de cabelo, ele cria o bubble hair. O bubble hair, ele vai danificar essa estrutura, criando as bolhas. Principalmente quando você usa piastra ou chapinhas em cabelos úmidos, sem secar antes. Fernanda está correta nessa questão de restringir o uso de secador, babyliss e chapinha. É muito importante utilizar um protetor térmico. É fundamental usar um protetor térmico. Se você não usar, esse cabelo vai quebrar. Ele forma essas bolhas e ele começa a se romper, além de ficar extremamente áspero. Você não precisa ficar sem secador, amor. Você só precisa usar um protetor térmico, um verdadeiro protetor térmico, e aí não vai ter problema, tá? Porque ele não vai deixar concentrar o calor. Não é, eu não estou dizendo para vocês abandonarem, por favor. Estou pedindo para vocês usarem com consciência. Que protetor você recomenda? Nossa, tem vários. É importante protetor que tenha na sua formulação silicones, mas silicones ricos. O pessoal aí tá com essa onda de usar piastra, que é a chapinha, em cabelo molhado. Por isso, aumento de números de bubble hair. E outra, mesmo seco, sem utilização de protetores. Então, esse cabelo vai necessitar de 2 tratamentos específicos. Aí entra o cronograma. 2 tratamentos específicos. Reconstrução e hidratação, que são coisas diferentes. Por quê? Dependendo do grau de formação de bubble hair, esse cabelo já está em processo de quebra. E aí eu preciso entrar com uma reestruturação imediata, junto com uma hidratação, porque se eu entrar só com reconstrução, sem hidratar, ele vai continuar quebrando. Eu preciso entrar com os 2 no mesmo procedimento. Não é hoje entrar com reconstrução e amanhã com hidratação. No mesmo procedimento, no momento, eu preciso entrar com os 2 processos. Ativos diferentes. Isso é muito importante. A gente falou sobre isso antes, né? Que o pessoal tá fazendo um progressivo em cabelo molhado. O que quer dizer? A Gonzaga tá falando o seguinte, pessoal. O pessoal faz a progressiva, né? Aplica o produto e piastra com o cabelo molhado, sem escovar antes. E aí cria o bubble hair. Por isso desse aumento de números de casos de bubble hair. Tem a pergunta sobre nanotecnologia. Nanotecnologia é a tecnologia que criar nanopartículas, por isso que fala nano, né, que são partículas extremamente pequenas na formação de um cosmético. Então, durante a formação daquele cosmético, daquele produto, eu entro com uma tecnologia que eu consigo quebrar as partículas daqueles ativos, né, em tamanhos tão pequenos, mas tão pequenos, que são chamados em nanopartículas, que dá o nome à nanotecnologia. Porém, nem todo cosmético a gente consegue criar uma nanopartícula e nem todos os cosméticos se deve ter uma nanotecnologia, uma nanopartícula. Tá? Tem cosméticos que você produzi-lo em nanotecnologia, ele não vai te dar o mesmo resultado ou ele vai te gerar uma insegurança no uso. Tá? Ele pode ser um potencial risco à saúde. A gente estuda isso também em cosmetologia no curso Hair Specialist.
tem produtos que você só de olhar, você já sabe, pode dizer que ele não é uma nanotecnologia. Vou ensinar vocês como reconhecer. pH. É muito importante a gente entender de pH. Então, nessa semana, a gente estava aqui com um curso Color Lab, que é um curso que eu falo que você precisa associar ao curso de tricologia, cosmetologia e Color Lab, tá? São fundamentais, é o que eu falo para você fechar o seu conhecimento com chave de ouro. A gente fez aqui alguns estudos de pH e ele faz toda a diferença na combinação de produtos, tá? Ele pode fazer com que a minha fórmula fique mais suave para o cabelo. A gente estava falando até isso em relação a oxidantes e pó descolorante. A gente fez aqui algumas experiências muito legais em relação a isso. pH vai muito além de abrir e fechar a cutícula, o entendimento de pH. Eu não vou conseguir passar aqui para vocês a fundo, que eu preciso de muito tempo. Mas lembra que a gente falou de átomos lá no início? A gente precisa estudar sobre átomos, sobre a formação da massa, da matéria. Então, tudo isso também está relacionado ao entendimento de pH, sobre a ação desses hidrogênios, desses hidroxilos no cabelo. Entender das ações dos produtos, para entender das misturas, né? E entender dessa questão de o que eu vou usar um primeiro, vou usar outro depois, mas e também de reações químicas. E aqui a gente também precisa entender das reações, porque se o cabelo chega para mim danificado, se chega para mim, né, com uma necessidade de um cronograma capilar, eu preciso entender o que aconteceu com esse cabelo, o que gerou aquilo. E aí que eu falo do entendimento de cosmetologia, entendimento de pH e tudo mais. O pH, a reação dos átomos e a estrutura do cabelo vai me dar a resposta do porquê que um cabelo, sendo uma célula morta, requer cosméticos, requer tratamentos, requer transformações. Então, pessoal, questão de pH, abrir e fechar a cutícula, a gente precisa saber muito mais do que simplesmente abrir e fechar a cutícula. Se vê muito em lavagens dos masculinos, usam só shampoo. Mas ao usar o shampoo, é obrigatório o uso do condicionador? Sim, Fábio. Ou um condicionador sem enxágue, que é um leave-in. Você não precisa usar um condicionador no lavatório, tá? Um condicionador tradicional. Você pode usar um leave-in. Ao colocar seu cliente na cadeira, na bancada, você vai lá e aplica o leave-in. Isso vai ajudar a ter um cabelo com melhor toque, um cabelo com mais brilho, né, mais suave. E que o seu cliente vai notar a diferença. Com o uso contínuo de um condicionador ou leave-in, ele notará a diferença desse cabelo. Então, tem a ver com aquela parte dos íons positivo e negativo? Também. Tem a ver sim. Por quê? O shampoo, quando você usa o shampoo por ele ter tensoativos de ação de detergência, ele deixa cargas negativas no cabelo. O condicionador contém tensoativos catiônicos que vão deixar cargas positivas. Então, as cargas positivas do condicionador vão neutralizar as cargas negativas do shampoo. Então, tem tudo a ver com isso, Fábio. Renata, quero fazer esses cursos. Qual devo fazer primeiro? Renata, se é a respeito para criar o cronograma, tricologia e cosmetologia, é um único curso. Nele, você vai aprender sobre tricologia e sobre cosmetologia. Por que eu criei um único curso? Porque eu acho que um depende do outro. Não dá para você só fazer um curso só de tricologia ou só de cosmetologia, entendeu? Então, esse curso se chama Hair Specialist. São 2 meses, 6 encontros. A Espaço Yu, a Yuri, ela até estava falando que ela tá se sentindo agora no salão. Vou falar, viu, Yuri? Vou falar aqui. Ela tá se sentindo. As clientes olham para ela assim com outros olhos, os funcionários também. Ela fala que ela tá muito mais segura, que é só beijinho no ombro. Não foi isso, Yuri, que você falou? Beijinho no ombro para todo mundo? Cara, já fiz um cabelo
do que eu aprendi com você. Minha cliente amou. Ah, obrigada, amor. Que bom, fico feliz. É isso que move. É isso que me move a procurar mais, a conhecer mais, a trazer mais novidades, mais informação para vocês. É saber que um pouquinho do que eu posso levar para vocês já vai fazer uma diferença no dia a dia. Fico muito feliz. Brigadão, muito obrigada por vocês terem reservado esse tempo para ficar aqui com a gente, tá? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e qualquer questão, só mandar mensagem. Espero. E para quem quiser, Hair Specialist, que é o curso que trata desse tema de cronograma capilar. Um grande beijo para vocês de coração. Um bom final de dia. Beijo, beijo.